Pessoal, hoje é sábado, né? Tranquilo, e todo sábado nós temos como a segunda aula do dia, a primeira é de filosofia, a segunda aula do dia é sobre um país. E nós escolhemos para este sábado a Suécia. Por qual motivo nós escolhemos a Suécia? Porque a Suécia ela foi tema de uma discussão nossa sobre modelo industrial chamada de Volvismo, que é o modelo industrial mais recente. E o país da Volvo é a Suécia. Observem esse país escandinavo, essa enorme península formada por esses três países, Noruega, Suécia e Finlândia, são chamadas de países escandinavos na Península Escandinava. A Suécia também faz parte de um conjunto de países chamados de nórdicos, que tem que ver com os povos que formaram esta região. Os países nórdicos, eles são, além dos três escandinavos, a Dinamarca e a Islândia. Então hoje nós estamos analisando um país nórdico, ou se vocês preferirem, um país escandinavo. Lembrando, gente, que a Suécia também é membro da União Europeia, um membro importante, um membro de peso. Localizada no norte da Europa, capital no centro-sul, Estocolmo. Vamos então analisar a terra da Volvo. Vejam que sua população é bastante pequena, cerca de 10 milhões de habitantes, tamanho do estado do Ceará, portanto, cerca de 10 milhões de habitantes, bem pouco menos do que a população da cidade de São Paulo, não da região metropolitana. Isso faz com que a Suécia ocupe apenas uma posição intermediária entre os países populosos do mundo. 91º, país 91 entre os 195 do mundo. E a área é um pouco maior, em termos, evidentemente, de comparação com os outros países. 55º, posição 55 em relação à extensão. Um pouco mais que 450 mil quilômetros quadrados. Isso é aproximadamente o tamanho do Maranhão, Tocantins, é aproximadamente o tamanho da Suécia. A densidade demográfica é a mesma do Brasil, cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Há muito espaço na Suécia, só que diferentemente do Brasil, a Suécia está numa região de latitude muito elevada, inclusive seu território atravessa o Círculo Polar Ártico, de tal forma que é um país bastante frio, inverno muito rigoroso, então restringe a área de povoamento mais para o centro-sul. E Estocolmo, que está nessa posição geográfica, é a maior cidade do país, 16% da população do país, bastante, cerca de 1.600.000 habitantes. Isso é aproximadamente o tamanho de Belém, Belém que é a capital do estado de Pará. Quanto à distribuição etária, notem que é um país que envelheceu bastante, acima de 65 anos nós temos mais do que os jovens, abaixo de 15 anos 17%, acima de 65 anos 20%. Tal forma que é um país adulto e envelhecido. Crescimento vegetativo é ainda positivo, não pela população sueca nativa, mas pelo grande número de imigrantes, 18% de sua população, ou seja, nós temos cerca de 2 milhões de estrangeiros vivendo na Suécia, de várias nacionalidades do mundo. É um país muito tolerante, muito acolhedor, não há problema de xenofobia, de tal maneira que o percentual de imigrantes é alto. Esse percentual de imigrantes tem um comportamento diferenciado que influencia no seu crescimento vegetativo, que é até surpreendente em relação aos países da União Europeia.
A taxa de urbanização é alta, 87%, praticamente a do Brasil. Natalidade e mortalidade são baixas, porém a natalidade é ligeiramente superior, mais uma vez graças aos imigrantes. Taxa de mortalidade infantil é sensacional, é a segunda entre todos os países que nós analisamos. Só a do Japão é melhor, a do Japão é 2 por mil, a da Suécia é 2,6 por mil, excelente. A expectativa de vida é elevada, mas abaixo do Japão também. O homem na Suécia vive 10 anos mais do que no Brasil, ou seja, 80 anos e meio, e a mulher vive 6 anos a mais do que a mulher brasileira, 84 anos. O gasto com a saúde é muito elevado, 11%. Isso, 11% do orçamento do Estado sueco, que é de 270 bilhões de dólares. E aí entra o número mágico, aquele número em que os jornalistas da grande mídia insistem em mentir para vocês. Qual é o tamanho do PIB da Suécia? A Suécia tem um PIB de 521 bilhões de dólares. Qual é o orçamento? 270 bilhões, de tal maneira que o peso do Estado na economia é de quase 52%, um dos países mais competitivos do mundo, uma das industrializações mais evoluídas, muito capitalista, só que o Estado regulamenta o capitalismo para não deixar as empresas se tornarem grandes predadoras. A Suécia é um dos poucos países do mundo que o todo-poderoso Japão importa equipamentos eletrônicos e mecânicos. Há fábricas na Suécia que fabricam robôs. O Japão é o país do mundo que mais os utiliza, como nenhum outro país do mundo. São empresas privadas como a Fanuc, a Ericsson, a Volvo, a Scania. Empresas multinacionais extremamente competitivas, mas com um Estado forte, presente, distribuidor de renda e que obriga a sociedade a tolerar pessoas de outros lugares, de outras culturas. Então, essa conversa de que tamanho do Estado tem que ver com desenvolvimento, isto é uma mentira. A educação ela é obrigatória dos 7 até os 15 anos, a taxa de analfabetismo é baixíssima, só é 1% graças, infelizmente, aos imigrantes, sobretudo aos africanos, os etíopes, os eritreus, os somalis que chegam ali para o trabalho braçal sem nenhum preparo. A Suécia é um reino desde sempre, é uma monarquia parlamentarista constitucional. O chefe de Estado é o rei Carlos Gustavo XVI. Lá em sueco eles colocam Carl XVI Gustaf. Para nós traduzindo é o rei Carlos Gustavo XVI. É um rei idoso, tem 73 anos, nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial e assumiu o reino na Suécia em 1973. Quem manda de fato, quem constitui o governo, o parlamento no caso, é o primeiro-ministro Stefan Löfven, que com 62 anos está no poder desde o dia 3 de outubro de 2014, há quase 5 anos. As Forças Armadas são modestíssimas, é um dos países inteligentes do mundo que perceberam que o máximo que você pode fazer no mundo moderno é ter uma força de autodefesa. Não tem como a Suécia participar de uma batalha, auxiliar alguém. As Forças Armadas, 30 mil homens, a do Brasil 335 mil, orçamento reduzidíssimo de 6 bilhões de dólares, enquanto o orçamento brasileiro é de quase 31 bilhões de dólares. A indústria, como eu disse, é extremamente dinâmica. Todo país do mundo compra os produtos suecos. É uma metalurgia e uma siderurgia de excelente qualidade. Inclusive o ferro que existe no norte do país, a Lapônia, famosa por ser a terra do Papai Noel.
A Lapônia produz o melhor ferro do mundo em pureza, 100%. Isso faz com que os suecos desenvolvam produtos ligados à metalurgia, à siderurgia inigualáveis, e isso estimula a mecânica de precisão, como é o caso da robótica da fábrica Fanuc, fornecedora para o Japão, a indústria bélica, entre elas os caças que o Brasil adquiriu recentemente, da Gripen, uma das melhores indústrias aeronáuticas do mundo. Papel, porque o país é praticamente florestado, coberto pela taiga, e a indústria automobilística, que é um destaque internacional, com a Volvo e com a Scania. A indústria naval e da pesca são outras indústrias que enchem, os suecos de orgulho. A agropecuária é limitada por conta do frio, do rigor do frio, um pouco de trigo, beterraba, açucareira, no sul bovinos produtores de leite. Já os recursos naturais são muito variados, porque na fronteira com a Noruega, na região chamada de montanhas escandinavas, que você vai encontrar erroneamente grafado, por vezes em alguns materiais didáticos, e mesmo em atlas Alpes escandinavos, não é verdade, trata-se de uma formação geológica antiga, são montanhas antigas, dobramentos antigos e por isso mesmo extremamente ricos em minérios. Ferro, cobre, zinco, ouro, prata, tungstênio, urânio e arsênio, entre tantos outros. Eu dei destaque para o ferro, que é simplesmente o melhor do mundo. A água, a disponibilidade enorme, é um país com boa parcela do seu território coberto pelo gelo, então quase 18 mil metros cúbicos por habitante, uma quantidade extraordinária. A eletricidade que vem das termoelétricas de carvão e petróleo, que são importados, além do gás natural que vem da Rússia, mas há hidrelétricas que funcionam temporariamente no período de verão. É uma eletricidade bastante variada, de cerca de 160 terawatts. Claro que é mais do que suficiente. Itaipu abastece 20% da população brasileira, 40 milhões de habitantes, e gera 98 terawatts. Simplesmente a Suécia tem 10 milhões, um quarto da população, que abastece a usina hidrelétrica de Itaipu e gera 50% mais energia que Itaipu. A força de trabalho ela é muito forte no setor terciário, o turismo é uma atividade de destaque, a tecnologia, a ciência, o conhecimento. O setor secundário é forte, porém extremamente automatizado, por isso o desemprego no país é elevado, 6,7%, embora seja muito pequeno quando você compara a Suécia com os demais membros da União Europeia. Aquela taxa de desemprego é elevada graças aos imigrantes, infelizmente, principalmente os asiáticos e os africanos. E o setor primário, concentrado sobretudo na mineração, já que a agropecuária é bastante limitada, 2% da mão de obra. A moeda, a gente precisa chamar a atenção, dos 28 membros da União Europeia, 19 adotaram o euro, 9 não adotaram o euro. Um dos países que não adotou o euro foi justamente a Suécia, que mantém sua moeda controlada pelo Banco Central sueco. Em sueco a gente fala de krona, na verdade traduzido é coroa, então a krona lá na Suécia ou coroa para nós aqui no Brasil, você precisa de 9 coroas suecas para comprar $1. O PIB a gente já sabe de 521 bilhões de dólares, a renda per capita extraordinária, a do Brasil 15 mil, só que a concentração de renda no Brasil é enorme. Na Suécia é uma das mais bem distribuídas do planeta, tanto que a Suécia tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano da Terra, mais de 51 mil dólares, extraordinário. Crescimento previsto para esse ano 2,4%. O do Brasil, como vocês viram agora, hoje exatamente a previsão
de todos os institutos de avaliação é que o Brasil vai fechar negativo. Eu falei isso para vocês desde a primeira análise de país, que foi Israel. Eu disse que se o Brasil fosse crescer, ele ia crescer 1%. O ano foi passando e as minhas previsões ficaram, constatações na verdade, ficaram piores. E hoje já se admite que o Brasil vai perder 2019. Se tudo der certo, nós vamos diminuir o crescimento em 0,2%. Uma lástima. O turismo movimenta mais que o dobro do Brasil, é incrível, porque é um país muito frio, mas são 14 bilhões de dólares por ano. A inflação é mínima, não chega a 2%, de tal maneira que praticamente não há carestia. Um dos destaques do país é sua balança comercial, exporta 170 bilhões e importa 154. Logo, lucro superávit é de 16 bilhões de dólares por ano. O turismo traz quase o saldo da balança comercial. 16 mais 14 são 30 bilhões. 30 bilhões é o saldo positivo da balança de pagamento sueca. Quer dizer, tudo dá certo na Suécia. É simplesmente um paraíso na Terra. Os grandes parceiros comerciais são a Alemanha, a vizinha Noruega e os Países Baixos, países ali nas proximidades da nossa Suécia. Em relação à infraestrutura e ao padrão de consumo, sistema ferroviário extraordinário para um país dessa dimensão, 14 mil quilômetros de ferrovias, é metade do sistema ferroviário brasileiro de um país que é simplesmente 20 vezes mais do que a Suécia. Quer dizer, o sistema de transporte é muito eficiente, muito bem atendido o cidadão sueco. Os veículos, um índice extraordinário, 553 veículos para cada 1000, no caso do Brasil é 210 por 1000, lembrando que os veículos suecos são os mais seguros do mundo. O índice de acidente automobilístico nesse país praticamente inexistente. Não há criminalidade, não há violência. É um país que beira a perfeição. Aeroportos são 149, o Brasil tem 698, só que o Brasil é 20 vezes maior do que a Suécia, de tal maneira que está muito bem atendido também com transporte aéreo. Destaque para os aeroclubes, o percentual de cidadãos suecos que sabem pilotar aviões e que têm seus próprios aviões é muito grande. Esse é outro destaque. Telefonia, como a gente viu na Europa tradicional, é bastante grande, 28%. Os celulares, 125 linhas para cada 100 habitantes, do Brasil é 113. Destaque para a fábrica da Ericsson, que é sueca, e celulares da Nokia, da Finlândia, que é vizinha da Suécia. A internet quase universal, 96%, banda larga 100%, sendo que a banda larga sueca é 25% mais rápida que a banda larga de média mundial. Mais um país que nos dá dor de cotovelo, né? Nós acabamos de analisar. Por vezes analisamos países com dificuldades tremendas, maiores do que as nossas, mas quando a gente olha para a Suécia, a gente acredita que possa existir um paraíso na Terra e que não está no além, que está por aqui mesmo. Eu vou ficando por aqui, apresentamos mais um país para vocês, esse país da União Europeia extremamente importante que é a Suécia. Até logo, valeu!